Bom, meu nome completo é Jordão Horta Nunes. Nasci na cidade de São Paulo no dia 1º de junho de 1957. São Paulo, capital? É. Podia falar um pouquinho do contexto, do seu contexto familiar? Quantos irmãos, filho único, nome de pai, mãe, o que faziam? Então, nós somos uma família, né, de meu pai José Pinto Nunes, engenheiro, trabalhou há muito tempo, quase a vida toda, na CPFL, né, que seria a CELG do estado de São Paulo, né, e minha mãe Heloísa Horta Nunes, que era professora quando os dois se casaram, em 1956 ou 55. Então eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, homens, né? Então a família que tem essa característica de só ter meninos, digamos, né? E meu pai é de Caxambu, do sul de Minas, família mineira, e minha mãe é de uma família que veio de Aquidauana, no antigo Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. E ambos vieram de famílias grandes, né? A família da minha mãe tinha 12 irmãos, entre irmãos e irmãs. Do meu pai eram 8. Da família do meu pai já não tem mais nenhuma pessoa viva, né? Minha mãe faleceu também há pouco tempo, mas da família da minha mãe ainda restam, creio que 2 ou 3 tios e 3 tias ainda, dessa família da minha mãe, que é digamos, a do meio de uma família de 12, mas originalmente 15. Né? Então, meu avô paterno trabalhava com fazenda, mexia com fazenda, tinha uma pequena chácara em Caxambu, e meu avô materno ele é também de uma família mineira, da cidade de Campanha, no sul de Minas, e ele trabalhava na equipe do Marechal Rondon. E na época, quando ele passou nessa fazenda, que era a fazenda da minha bisavó, e lá tinha uma menina, que era minha avó, de 12 anos de idade, que ele pegou, colocou no trem e se casou com ela, que era costume também naquela época, esse tipo de... Meu avô trabalhava na Sorocabana, não era propriamente um engenheiro, era um topógrafo, né, que era uma ocupação daquele tempo, entre um técnico, mas não um engenheiro completo, que trabalhava muito com isso. Né? Então, a minha parte da família, por parte de mãe, tem tios no Brasil inteiro, assim que se passaram a morar em diversas cidades, né? E nós, esse núcleo familiar nosso, de Campinas, né? Se estabeleceu em Campinas, mas meu pai e minha mãe moraram em São Paulo 1 ano, onde eu nasci. Todos os outros irmãos nasceram depois em Campinas, interior de São Paulo, né? E lá eu fiquei até iniciar uma faculdade, quando eu tinha 17 anos. Então a sua adolescência e infância passou em Campinas? Sim, passei em Campinas e lá estudei numa escola que para mim é muito marcante, que foi o Colégio Estadual Culto à Ciência, que era uma escola pública muito boa. Naquela época tinha a gente chamava de exame de admissão, né? Uma espécie de um vestibular para você entrar numa escola pública, num ginásio que era a segunda fase do ensino fundamental, né? Então a gente se preparava para esse exame e lá eu fiz então o ginásio, depois o colegial, que seria o ensino médio,
E lá eu aprendi, quer dizer, era uma escola pública muito boa. Lá eu aprendi, tive o meu diploma de datilografia, um diploma de taquigrafia, comecei a estudar violão, fazia parte da equipe de ginástica olímpica, que se chamava na época, né? Então era assim, a gente tinha uma iniciação, né, de vários tipos de formação, né, nessa escola pública. A gente costuma fazer um pedido, que é uma sugestão de lembrança dos nossos entrevistados, para tentar recordar a primeira imagem de infância. Às vezes essa imagem até é induzida por fotos de família, mas se a gente pudesse recordar um pouquinho a sua primeira imagem, aonde que está, o que está fazendo, tem um cheiro, tem um som, tem pessoas que estão juntos. Eu acho que uma das primeiras imagens tem até uma foto minha em casa, que é eu segurando um LP, acho que não era nem LP, era um disco de 78 rotações, que não existe mais hoje, né? Quer dizer, era um bolachão de 78 rotações e que ocupava o meu peito, toda a minha parte da frente do corpo. E eu tô com aquele disco na mão, né? Que era a vitrola, que tinha uma vitrola em casa e de botar os discos e escutar os discos, né? Tinha essa cultura na sua casa? Puxado pelos seus pais? Não propriamente, assim, não diria que a gente... minha mãe cantava um pouco, mas meu pai não, né? Não havia, assim, uma cultura musical propriamente, né? Quer dizer, havia algum incentivo à música, mas não havia, a gente não cantava em família. Era mais a coisa mesmo da indústria cultural, né? Mas mesmo assim, eu lembro que meu pai e minha mãe, eu nunca vi eles comprando nenhum disco. Eu lembro que lá em casa tinha um álbum que era só de música clássica, que tinha lá 12 discos de música clássica. Eu fui comprar meu primeiro compacto simples, já eu tinha o quê? 14 anos de idade, quando eu, né, tinha uma mesada lá, e aí fui na loja e comprei um disco, que eu me lembro, o primeiro disco que eu comprei foi do George Harrison, né? Mas não era, realmente, em casa a gente não tinha aquela coisa de, nesse núcleo familiar, pelo menos, não tinha, apesar de ter em outros da família extensa, né? Esse disco que o senhor está lembrando, lembra a banda? Quando era criança? Não lembro, porque não era nem banda, né? Essa coisa de banda foi com os Beatles e tal, daí para frente, né? Então, provavelmente era um disco de bolero, né, que meu pai e minha mãe escutavam, né, que era música popular da época, né, samba canção, bolero, alguma coisa assim, né? Realmente eu não lembro qual disco. Eu lembro dessa imagem do disco, mas eu devia ter, na foto eu deveria ter o quê? Uns 2 anos de idade, 2, 3. Tem essa foto ainda? Tem. Se puder depois nos enviar para a gente botar como registro. Eu envio, sim. E como é que era, para a gente contextualizar um pouquinho a sua infância? O que se fazia? Falou da vitrola, mas o que era a brincadeira? Qual era a comida que era aquela desejada, que a criança gosta? Bom, em casa que se são, né, 5 irmãos, sempre tem às vezes nas mesas, né, assim, às vezes uma briga por um pedaço de bife, né, para na hora de dividir, de vez em quando havia algum entrevero entre os irmãos, né? Mas eu me lembro muito do futebol, na pracinha, que havia uma pequena praça no lugar que eu morava, que era o bairro Botafogo, em Campinas, né? Então, uma praça de mais ou menos uns 15 metros de diâmetro, era como se diz aqui em Goiânia, um queijinho, né? Com uma árvore no centro.
e a gente jogava bola ali, né? Na rua, como a rua era assim, passava pouco carro, e era uma rua circular, né? Que fazia o entorno dessa praça então a gente jogava futebol, brincava de esconde-esconde, então aquelas brincadeiras eram assim, eu diria que o espaço da brincadeira não era a cidade de Campinas, mas eram uns 2, 3 bairros adjacentes, né? Ou seja, se as pessoas se escondiam às vezes 2 quilômetros de distância, né? Então aquela brincadeira durava uma tarde inteira e às vezes ia para a noite. E aí às vezes a minha mãe ia, tipo 9 horas da noite, ela ia e gritava e chamava, né? E aí às vezes tinha que buscar um que estava lá no Guanabara, estava no outro bairro, estava escondido, né? Então eram essas brincadeiras infantis mesmo, principalmente futebol, esconde-esconde, né? Essas coisas, rolemã, carrinho de rolemã. Como é que a sua mãe se referia ao senhor? Era Jordão mesmo? Era o nome? Ou tinha algum apelido? Nome. Às vezes tem um apelido. Não, em casa, eu acho que só o mais novo que tinha um apelido, mesmo assim era apelido, que era Zé Bola, né, porque ele era meio gordinho. Né? Todos os outros eram Manuel, o segundo irmão, o terceiro Cláudio, o quarto Renato, o quinto José. Né? Atualmente eles moram em Campinas, moram 2 deles, o Renato e o Cláudio, o Manuel mora em Piracicaba e também o José mora em Campinas. De onde que veio a inspiração do seu nome, o senhor sabe? Do meu avô, que chamava Jordão também, né? Jordão Vilela Nunes. Eu não gostava do meu nome, não. Cheguei até a propor em família assim, né? Quando eu virar maior de idade, eu vou trocar de nome. Que eu achava muito pomposo e sempre tinha algum bullying na escola quando eu falava o meu nome, né? Então, quer dizer, depois eu passei a gostar justamente por ser um nome diferente, né? É uma boa grife. Jordão é uma excelente grife. Eu lembro que havia apenas um colega, aliás, na escola, não no ginásio, mas na escola primária ainda, que se chamava Jordão, que foi o único, aliás, foi dentre os colegas de escola, foi o único Jordão que eu encontrei durante toda a minha vida, como, assim, colega de trabalho ou de escola, né? Jordana, vários, né? Eu tive várias alunas Jordana e quase todo semestre tem, mas Jordão é mais raro. Havia como sobrenome, né? Minto, esse colega me chamava Marco Antônio Marques Jordão. Então era o sobrenome, não o nome. Então, nome acho que só eu mesmo. Muito bem. E agora, se o senhor puder fazer uma recordação para nós dessa fase até iniciar os estudos. Né? O senhor falou que em Campinas fez a primeira graduação. Se puder fazer um relato até chegar na graduação, que é um período interessante e ele é recheado de elementos culturais no entorno. Bem, a minha mãe que me ensinou a ler, né? E meu pai que me ensinou a fazer conta. Então eu não entrei na escola, digamos, né? A pré-escola eu não fiz. Então foram os meus irmãos mais novos que, a partir acho que do terceiro irmão, aí ele fez tipo pré-primário, jardim de infância, que se chamava naquela época, né? A pré-escola. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, escrever, fazer conta. Né? Minha mãe ensinava, usava aquela cartilha Caminho Suave, né? Que era o hit da época, né? Então a escola, eu lembro até hoje que o primeiro dia da escola, para mim, foi um dia de terror. Assim, um dia difícil. Eu demorei para me acostumar com a escola, eu achava aquele negócio de fila, separação, né, de fila de meninos, fila de meninas, banheiro de menino, banheiro de meninas, digamos, uma escola diretiva, como de certa forma
todas as escolas eram na época, né? Então, assim, o meu primeiro contato com a escola foi bastante impactante, assim, eu demorei para, na hora do recreio, eu não me inteirava com os colegas, sabe? Aí, o conselho de pais e mestres, né, chamava lá meu pai e minha mãe, né, esse menino, hoje em dia, né, eu tenho certeza que diriam ele precisa socializar, né? Na época era outro termo, né? E, então eu fui, assim, a gostar da escola mais tarde, assim, lá pelo segundo, terceiro ano primário, né? Quando eu comecei a ir jogar bola no recreio, me inteirar mais, né? Mas no início foi um processo, assim, meio difícil. Eu lembro até hoje que uma das primeiras cenas de chegar ao ônibus da escola, né? E a minha mãe soltar da minha mão e eu entrar dentro do ônibus. Aquilo, para mim, né? Eu falo, não, né? Mas pelo menos eu venci isso, né? Quer dizer, não chorei, não voltei, mas foi difícil. Foi na cara e na coragem. Também a escola era um pouco diferente da de hoje, né? Era uma escola realmente mais... Eu lembro assim, eu tinha que levantar a mão para ir no banheiro. E eu não podia falar a palavra banheiro, eu tinha que falar, eu posso ir no gabinete? Então era uma coisa diferente, né? Aí depois, já no ginásio, aí eu já gostava muito mais, né? Porque tinha também educação física, tinha aula de conjunto, de música, né? Havia uma diversidade muito maior, tinha as matérias, já eram as disciplinas, tinha uma aula para cada disciplina, né? Então a gente se afeiçoava a alguns professores, outros já tinham um certo medo, né? Havia uma diversidade muito grande. Eu lembro de um professor, Pedrinho, que era aquele professor de história que você tinha que levantar e falar o ponto de cor, de cabo a rabo, não é? E aí você sentava. Então, era a chamada, aquilo era... Todo dia chamava 2, 3 alunos, cada aluno tinha que repetir o ponto de cor, né? Decorar mesmo, e sentar. Enquanto que outros professores... eram, né, por exemplo, eu lembro da Amália, uma professora de ciências, então tinha laboratório, que era a parte que eu gostava, né? E eu lembro de uma coisa que foi decisiva para eu ingressar na engenharia, que foi minha primeira tentativa, né, de fazer um curso superior. Também eu acho que porque meu pai era engenheiro e eu tenho muitos tios engenheiros na família por parte de mãe, né? Então na época era meio assim, quem fazia universidade era aconselhado, pelo menos, né, no meu círculo, né, familiar, a fazer ou engenharia ou medicina ou direito. Havia uma desconfiança assim quando a pessoa queria fazer, por exemplo, onde eu vim me localizar, né? Que nem, por exemplo, ciências sociais, nem sabia o que era, não é? E aí eu fiz um curso, havia um curso de eletrônica nessa escola, que era um curso, era também uma outra, que era feita à tarde, uma coisa extracurricular, né? Que a gente aprendia a fazer... luz estroboscópica, flip-flop, que eram aquelas lâmpadas, né, que usavam em estacionamento, usavam em boate, né? Então a gente fazia esses aparelhos, aprendia a fazer o chapeado de corroer a chapa, né, e fazer soldar e montar aqui alguns aparelhos principalmente de iluminação, né, para festa. Então, aí na época, eu e mais alguns colegas montamos um tape, que a gente chamava na época, né? Chamava-se Black Tape Music.
que era para dar festa em casa de família e tal, né? Então, cada um fazia alguma coisa. Tinha uns que eram mais do capital, então tinha um colega que tinha um tape deck, então ele tinha um mini cassete tape deck, que era um aparelho caro, né? Um outro tinha um gravador de rolo, que era muito mais caro. Eu sabia fazer essas lâmpadas, essas coisas, né? Então, juntava e nos fins de semana a gente ganhava um dinheirinho dando festa, né? Bailinho em casa de família, que se usava na época, né? Fazia aquelas gravações em fita, cassete, né? Quer dizer, copiava as músicas, gravava, vendia essas fitas e tal. Quem eram esses seus colegas aí de trabalho nessas festas? Eu lembro, um desses era o meu amigo Zé Lito, que depois se tornou médico, né? Havia o Ruas também, que se tornou engenheiro. O Camarão, que se tornou médico também, né? 3 ou 4 pessoas a gente montou fazia aquelas, pegava as tábuas de madeira, colocava as lâmpadas coloridas e tal, e ligava os aparelhos, levava aquilo para a festa, né? Ia numa fábrica de gás carbônico líquido que tinha lá em Campinas e botava o saco de estopa na saída e fazia aquele lá que era o gelo seco, né? Levava para a festa e tal. Então, daí essa inclinação para a engenharia, que depois se dissipou quando eu entrei mesmo no curso de engenharia. Né? Mas também para a música, né? Porque seria interessante o senhor explorar esses 2 campos aí, antes de chegar nas ciências sociais. Para a música, veio quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu saí com a minha mãe, e eu acho que um irmão meu, Manuel, e a gente foi numa rua lá em Campinas e eu queria comprar um violão, né? Então nós compramos um violão que eu e minha mãe usávamos. Aí eu tive um professor de violão que ensinava acompanhamento, era a época da bossa nova, né? Então, ela aprendia a tocar aquelas músicas, era de um lado Iê, 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 Roberto Carlos e tal, do outro lado bossa nova. E eu lembro de uma dessas músicas também, que era o Caminhando e Cantando, de Geraldo Vandré, né? Que era também música da época, né? Então, daí o gosto por tocar alguma coisa, fazer um som, né? Mas, por outro lado, esse também da indústria cultural, né? Que veio com essa ideia, com essa prática, né, de dar festa na casa dos outros. Então, tinha que ficar atualizado no repertório, né, ficar copiando fita, lembro que ficava nas rádio FM de noite, e aí pegava aquela música, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, né, para comprar disco, que era uma coisa cara, né. Então, tudo isso era feito na base da gravação, né. E daí a coisa da eletrônica, né, eu resolvi fazer engenharia eletrônica, né, mas pelo interesse, assim, eu acho que na época eu tinha vontade de ser um engenheiro de som, né, mas aí prestei exame, né, prestei vestibular, mas aí já veio a primeira decepção, que eu queria entrar numa universidade pública e não consegui entrar numa universidade pública. Entrei na Faculdade de Engenharia Industrial, que é em São Bernardo do Campo, que é uma universidade privada. Então, e aí morava lá em República, ia para Campinas fim de semana, né? Mas o curso de engenharia não era o que eu pensava. Não era aquele curso prático Na verdade, eu deveria ter feito tipo assim, um ensino técnico no 2º grau, né? Na época. Ou seja, mas como eu não fiz, resolvi continuar numa formação, né? Mesmo porque já estava, né, ambientado lá no Culto à Ciência, né? Na escola
que eu já estava lá, já tinha feito ginásio. Então, eu entrei em engenharia, que era, na época, muito cálculo, geometria descritiva, geometria analítica. Não havia o que depois eu vim, né? Meu filho mais velho é engenheiro. Então, eu lembro quando o Lucas estava fazendo engenharia, eu vi que eles faziam os projetos, né? Aquelas equações que a gente, diferenciais, que era uma dificuldade de trabalhar, só que a pessoa já fazia aquilo num aplicativo e aí projetava um objeto. Então, não havia isso na época, né? Então, era um curso assim, muito teórico, muito de cálculo, e aquilo eu não me ambientei, né? Resultado que eu não consegui formar e interrompi o curso pela metade. E aí comecei a trabalhar, e quando eu entrei em Ciências Sociais, né, na Unicamp, na graduação que eu fiz, eu trabalhava em rádio na época, né? Eu era operador de som de rádio. Então, eu trabalhava de noite e estudava de dia, de noite não, de madrugada, da meia-noite às 6 da manhã. Então, durante um tempo foi assim, né? E depois eu vinha trabalhar como digitador, das 7 à 1 da manhã. Nesse período que eu fiz graduação, então, foi um período que, assim, eu estudei, tive bom aproveitamento, mas eu não fiz iniciação científica, porque estava trabalhando, estava fazendo, e também já era mais velho, né? De certa forma, guardava um pouco ainda um certo trauma de não ter completado, né, a formação que eu pretendia na época, né? E é interessante isso, porque, por exemplo, eu lembro de uma disciplina, que era uma disciplina de estatística que a gente tinha na engenharia, e que eu, assim, me esforcei para conseguir passar na disciplina, passar lá com 5,5, 6, né? E aí, quando chegou na Unicamp, a disciplina de estatística, passei com 10. Foi o melhor aluno da sala, né? Claro, porque a estatística que é exigida nas ciências sociais não é a mesma que é exigida na engenharia. Então, eu acho que esse tipo de formação interrompida, ele acabou tendo para mim, sendo bom, não é? Porque, na verdade, hoje eu percebo que, digamos, o meu fracasso na engenharia decorreu uma parte, né, assim, da forma como o curso era dado na época, e também porque a minha, digamos, a minha forma de pensar não é adequada para aquele tipo de atividade, mas é adequada para algum tipo de pensamento que existe lá, né? Que é, por exemplo, a ideia da ordenação, da sistematização, de uma preocupação com o protocolo, né? Com anotar tudo que você faz, né? Que veio depois talvez, né? Me veio a me fazer fixar na área de metodologia. Que é o que exerce há muito tempo dentro da universidade como professor e pesquisador. Quando eu entrei, não foi por aí, né? Quando eu entrei, no caso, na universidade, como professor, eu morava em Campinas, aí casei, não é? E trabalhava no ensino médio. Então, trabalhei vários anos como professor de ciências sociais, de sociologia, e na época ainda tinha disciplina de EPB, estudo de problemas brasileiros, educação moral e cívica, que eram as disciplinas heranças aí da ditadura ainda, né? Ainda estávamos num período
né, quando eu saí de Campinas era 92, né? 92 foi quando foi eleito o Collor, né? Então, até quando eu me casei, em 88, né, a gente estava, se não me engano, no governo do Montoro, em São Paulo, que foi o primeiro governo pós-ditadura, governo estadual, né? Aí teve toda aquele presidente que ficou doente, né? Que sofreu uma cirurgia, como é que se chamava? Esqueci o nome dele. Então, quer dizer, eu prestei o concurso para professor de sociologia no estado de São Paulo e comecei a dar aula em Campinas, né? De sociologia. Primeiro em escola de periferia, depois em escolas mais do centro, não é? Então, eu trabalhava... Foi um período, assim, difícil, que eu estava casado e trabalhava muitas horas por semana, mais de 40 horas por semana em sala de aula. Lembro que tinha dia que era de manhã, de tarde, de noite. Era bem puxado, né? A vida... como é até hoje para professores que dependem, né, para o seu orçamento familiar, depende exclusivamente do ensino e do ensino no ensino básico, né? Como é que fazia o deslocamento para dar aula quando era professor? De ônibus. Até hoje. De ônibus. Até hoje o senhor anda de ônibus, né? Eu já peguei vários ônibus com o senhor. Com a pandemia diminuiu, né? Assim, eu gosto de andar de ônibus, né? Porque você, de certa forma, você tem a janela, você fica olhando, você está no meio das pessoas, né? Você pode até corrigir alguma coisa durante, ou ler alguma coisa durante, quando dá para sentar, né? Porque muitas vezes você viaja de pé. Mas eu lembro que a gente tinha um carro na época, mas a minha esposa na época trabalhava, ela fazia sobremesa para restaurante, né? Então o carro era usado para fazer esse tipo de transporte, não é? E então eu ia trabalhar de ônibus, né? Mas depois, quando eu passei a dar aula numa escola só, que era a escola Professor Aníbal de Freitas, no bairro Guanabara, em Campinas, aí, mesmo quando tinha aula de manhã, de tarde, de noite, mas era no mesmo local, né? Então, havia menos trânsito de ônibus, né? De qualquer forma, eu lembro que eu morava no bairro Ponte Preta, eu tinha que tomar 2 ônibus para chegar em casa. Ou então andar um tantão, assim, a pé, né? Tomar um e ir até o centro e andava um tanto, né? Nesse período, o senhor viveu a adolescência e o início da fase adulta na ditadura. Poderia comentar um pouco a respeito disso? E depois da sua graduação, como é que foi as condições e o seu tipo de estudo? Como é que era estudar naquela época, ser aluno de graduação? Bem, né, essa época eu estava ainda na FEI, né? Então, foi a época, inclusive, que houve o assassinato do Herzog. Eu lembro até hoje eu fui de manhã para a escola e eu vi, era costume, até hoje, mas na época era muito mais, né? Nas bancas de jornal, se colocar o jornal do lado assim da banca para a pessoa ver da manchete, que era aquela famosa foto do Herzog pendurado na própria cela, né, enforcado na própria cela, e simulando na época um suicídio que hoje a gente sabe, hoje não, né, já se sabia. Então, assim, eu tinha um pouco de medo nesse sentido, né, de a gente não
nessa época mesmo, né? Depois, quando eu estava já em Campinas dando aula, já era a época da chamada distensão lenta e gradual, né? Como diria lá um dos presidentes militares, que é o Geisel, acho que o Geisel falava isso, né? Então, eu lembro até que numa aula que eu dei de OSPB, um amigo meu que tinha feito parte do MR8 me emprestou um material que era aqueles livros, era um livro que parecia, era uma caixinha de madeira, na verdade, com uma capa do livro, e aí dentro você escondia o outro livro, do tipo, né, um livro que era proibido né, porque você não podia andar com Capital, andar com Marx, esses livros você podia até ir para a cadeia, né, se encontrasse você com um livro do Lenin, um livro do Marx, né, eu lembro disso, assim, um professor da Unicamp que morava perto da minha casa, ainda antes de eu casar, quando adolescente, eu lembro dele, a polícia foi na casa dele e ele foi preso porque tinha na biblioteca da casa dele livros do Marx, ele era professor da Unicamp. Então, assim, você não podia circular com esse tipo né, Então, mas por outro lado, eu lembro que nos barzinhos, né, havia sempre um quartinho do fundo, onde alguém pegava um violão e cantava as músicas que eram proibidas, né, digamos, pela ditadura, enquanto que lá na frente do bar tocavam uma música, um MPB, uma coisa, né, mais... Então, havia isso, né, um pouco de medo, né, mas eu acho que eu era muito novo na época, assim, e não tive um envolvimento com, por exemplo, porque na época eu estava ainda no ensino médio, né? Quando eu entrei na universidade, isso estava forte ainda, mas eu entrei num curso de engenharia e não no de ciências sociais. Então, quando eu entrei na Unicamp em ciências sociais, a ditadura já estava, digamos, já estava no seu final, né? Eu entrei no Unicamp em 82. Então, em 82 foi justamente quando tivemos o primeiro governo estadual, né? Já eleito por volta de eleições livres, né? E depois, então, como é que chega na UFG? Se a gente puder agora começar a falar da sua carreira na UFG, como professor, pesquisador, e a partir daí, como é que se desenrolou a sua vida por aqui? Uhum. Eu tentei, na época, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, deixei currículo em outras escolas em Campinas, né? Cheguei a dar aula numa universidade, numa faculdade particular em Bragança Paulista, viajava para lá no fim de semana, né? Viajava sexta-noite, dava aula sexta-noite, sábado de manhã. Mas, assim, como eu não havia completado o mestrado, a chance de eu entrar, né, por exemplo, na Unicamp era nenhuma, né? Porque nem concurso não tinha, né, na época. E na PUC também, muito menos, né? Então, e a Estela, minha esposa, ela trabalhava aqui, na verdade, quando a gente casou, ela tirou uma licença, né, para interesse particular, e aí, quando a gente morava em Campinas, ela ainda continuou com a vaga aqui, né, de forma que quando ela voltou, ela continuou a trabalhar no Estado, né, que era a antiga Incidec, onde ela trabalhava, né. Então eu lembro que foi o professor Chico Rabelo até que ele comentou, que ela é amigo também da minha esposa, né, fala pro Jordão vir para cá, né, para Goiás e tal, né, e aí eu criei coragem e teve um concurso para
para o colégio de aplicação, para o professor de história do colégio de aplicação. E aí eu estudei, né? Eu lembro que um colega meu lá do Aníbal de Freitas me emprestou um pacote de livro de história, porque eu não sou formado em história, né? Para estudar para o concurso, né? Então, eu estudei bastante para o concurso, acabei passando e dando aula de história. Virei professor de história aqui na aplicação, né? Que ano era isso? Isso foi em 92. Mas eu trabalhei só 6 meses lá, porque nesse meio tempo surgiu um concurso também para a Faculdade de Educação para ser professor de didática de ciências sociais. Como eu tinha feito licenciatura na Unicamp, né? Então, eu falei, eu vou tentar esse concurso de didática e para ver se eu migro para o ensino universitário, porque no colégio de aplicação era ensino médio, né? Ensino básico. Prestei o concurso, eu passei nesse concurso, então já no segundo semestre de 92, eu já estava na Faculdade de Educação como professor de didática que dava aula, que levava os alunos nossos aqui da disciplina de didática, que na época era um sistema 4+1, né? Não era como hoje. A pessoa fazia 4 anos e depois o 5º ano que era de, digamos, o da licenciatura, né? E aí que fazia o estágio e tal, né? Eu levava Então eu dava a disciplina e acompanhava os concluintes do curso de Ciências Sociais no estágio. Então assim eu trabalhei os 4 primeiros anos na UFG com essa disciplina. Só que em 93, as disciplinas de didática, elas foram transferidas para suas unidades de origem. Então, didática de matemática foi lá para o IME, né? Didática de ciências sociais veio para o antigo departamento de ciências sociais, né? Que era do FCHF, da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia. E aí eu voltei para a área de origem em 93, mas ainda dando aula de didática, né? Eu passei até, eu entrei no doutorado, foi em 92, 97 para 98 que eu comecei o doutorado. Aí eu fiz aí que o meu doutorado que foi na área de epistemologia e metodologia de ciências sociais. Aonde? Na USP. Na USP. E aí morou em São Paulo? Não. Depois que eu vim para cá em 92, eu nunca mais saí daqui. Eu ia para São Paulo toda semana, ia de ônibus, né, toda semana para São Paulo, ficava 3 dias lá e voltava, né? Mas isso foram os 2 anos de doutorado em que eu cursei disciplina. Depois aí não precisava ir toda semana, ia só para encontrar com o orientador, né? Ou seja, eu concluí o doutorado em 2001, eu terminei em 2001, titulei, né? Em 2001. Era muito diferente a dinâmica de orientação da que o senhor faz hoje, daquela época, porque hoje é tudo muito pela internet, né? Tem o recurso de internet, de revisão, de encontros. Para as disciplinas era semanalmente em São Paulo, mas como é que era a sua orientação? Quantas oportunidades vocês se encontraram? A gente encontrava uma vez por semana, durante 2 anos foi assim, né? Religiosamente, toda semana eu estava lá em São Paulo. Depois menos, assim, de mês em mês eu ia, mas era sempre presencial, porque não havia, isso foi nessa época, quer dizer, eu lembro internet, por exemplo, já usava muito, né? Fiz muitas, na época eu fui bastante, digamos, privilegiado também pela sorte, porque foi a época do Plano Real, né? Então o real valia $1.
né? Durante alguns anos foi assim. Então eu lembro que eu fiz muita compra de sebo pela internet, muitos livros bons, né? De filosofia, de lógica, porque epistemologia faz fronteira, de certa forma, com... Eu esqueci de falar, né? O meu mestrado ele foi em filosofia política. Na Unicamp, eu comecei lá, só que eu fiz só os créditos, aí eu prestei os concursos para cá e vim para cá, aí prestei aqui novamente o mesmo curso de filosofia política, aí eu fiz novamente os créditos para não desambientar, né? Poderia ter pego os créditos que eu já tinha feito lá e considerado como... porque fazia menos de 2 anos, né? Mas eu quis fazer para poder também não ficar... porque também o curso era novo, né? Eu fui o primeiro mestre em filosofia política aqui da UFG, o que se formou primeiro, né? Porque foi a primeira turma de filosofia política. Então, e essa dinâmica, então, era presencial? Presencial. Esse é o primeiro marco? E existe inspiração dessas suas orientações no mestrado e doutorado que o senhor carrega até hoje? Sim, o meu orientador no caso, né, o do mestrado aqui de filosofia política foi o professor Joel, né? Infelizmente faleceu há pouco tempo, há 2 anos atrás, né, mais ou menos. E então Joel era muito, né, tinha um doutorado, gostava muito de Rousseau, mas eu acabei indo para o lado de Diderot, né? O meu trabalho de mestrado foi sobre as analogias musicais na metodologia de Diderot, ou seja, a música está sempre junto, né? E depois no doutorado, José Jeremias de Oliveira Filho, que foi meu orientador, aí foi essa influência, assim, da metodologia teórica, né, aí filosofia da ciência, eu tive ele não vou dizer obrigou, né, de certa forma. A gente fala que ele direcionou, né, mas ficava meio condicional. Então, você tem que fazer uma disciplina de lógica e de filosofia da ciência na graduação. Então, eu fiz 2 semestres de filosofia da ciência na graduação, a da USP, né? Ele achava que essas áreas eram fundamentais, assim, senão não podia fazer epistemologia, né? Então, eu lembro do Jeremias de uma bibliografia assim farta, né? Eu li muito e fazia muitas anotações, né? Eu lembro de ter os meus rascunhos lá, tem mais de 1000 páginas de rascunho, de fichamento, né? Da época do doutorado. Então era muita, assim, lia muito, escrevia muito, né? E não foi um trabalho empírico, assim, no sentido de... foi um trabalho de reconstrução teórica, né? Então foi um trabalho teórico, para não dizer teórico, metateórico, né? Que é diferente do que a gente tem no programa aqui, que geralmente são trabalhos que têm uma base, não é, onde você aplica questionários, ou usa base de dados governamentais, ou faz um trabalho de campo, tipo antropológico, né? Então, aquele foi um trabalho teórico mesmo, para não dizer que foi totalmente só com livros e artigos, havia os grupos de discussão na internet na época. Então, havia um grupo de discussão sobre o interacionismo simbólico, que foi uma escola que eu estudei, né? Uma parte da minha dissertação, da minha tese é sobre isso. Então, esse grupo eu acompanhei por vários anos, não é, nas discussões na internet, que eram muito assim, na época era quase que entre a bitnet, né, a internet gráfica ainda estava no seu início. Então, assim, não havia, digamos,
não havia os recursos que a gente tem hoje, né? Eu lembro essas compras que eu fazia, eram feitas por e-mail, né? Ou seja, não havia uma interface como existe na Amazon hoje, né? Né? Quer dizer, era um verdadeiro, assim, os chamados sebos online também começaram a surgir nessa época, né? Mais ou menos para 97, 98, né? Então, era muito do presencial e eu guardo, de certa forma, isso, né? Porque eu ainda faço, os meus orientandos são orientações presenciais. Então, eu mantenho, mesmo que eu acho que a universidade tem que ser ocupada, né? E se a gente deixar tudo no virtual, né? Claro que com a pandemia isso se modificou bastante, mas eu ainda mantenho. Eu pego o aluno, já que ele vem para ter aula, obrigatoriamente ele tem que estar aqui, então geralmente eu marco as orientações no dia que ele vem para ter aula, que eu gosto ainda do tete-a-tete mesmo, né, que a gente perde um pouco no virtual, né. Ganha em outros aspectos, mas... Também. Antes da gente entrar na sua linha de pesquisa, aqui, linha de atuação, se puder mensurar aí o número de alunos, eu queria saber, que eu acho que é uma curiosidade de quem vai estar nos assistindo, como é que o senhor tem biblioteca em casa, tem o seu escritório em casa, porque preza muito pelo seu gabinete aqui, pela presencialidade, como é que é na sua casa? Tem o violão lá também, que eu sei. Tem, Então, eu tinha uma biblioteca maior, digamos, né? Mas eu já iniciei a partir do ano passado digamos, doações e vendas, né? Porque não que eu tenha, que eu esteja planejando aposentar tão brevemente, apesar de que eu já posso aposentar, mas porque também não tem mais espaço, não é? Então começa a fazer aquele acúmulo e aí depois também com o livro eletrônico, isso também me levou a falar, esse livro está muito melhor numa biblioteca, onde o aluno vai lá para estudar, está fazendo uma tese, uma dissertação, porque eu já tenho a cópia dele aqui eletrônico, né? Então, ou seja, eu guardo ainda a biblioteca, mas eu dei uma secada, né? Uma parte eu doei aqui para a universidade, outra parte pro IF de Anápolis, né? Também IF de Goiás com sede em Anápolis. E então já não é mais aquela biblioteca, né? Mas também nunca tive assim. Eu creio que tem alguns colegas que compram mais livros, assim. Na verdade, eu gosto de biblioteca. Então, eu tenho muita lembrança, assim, desde criança, da biblioteca municipal em Campinas, de ir sábado lá para pegar 2, 3 livros para eu ler durante a semana, e no sábado que vem eu ia lá devolver, né? Então, isso eu mantive durante muito tempo. Meu doutorado ainda foi assim, né? Foi muito feito na biblioteca, de estudar, de sentar na biblioteca, aquelas baiazinhas que tem na biblioteca, né? Fica lá. Então, eu gosto do ambiente da biblioteca, né? Sempre gostei. Então, assim, uma biblioteca em casa, assim, ficava mais quase que uma coisa não vou dizer de ostentação, mas de uma satisfação material, de você ter o livro perto de você, né? Mas na verdade, eu gosto mais da biblioteca pública. Gosta do ônibus, que é mais coletiva, a biblioteca, a ocupação, é uma característica, sim? Sim, eu gosto da cidade, né? Então, desse espaço público da cidade. Então, de andar nas praças, de andar nas ruas, de voltar para casa à noite, de madrugada, andando pela rua, sabe? Eu gosto é uma coisa urbana, né? Não, apesar de meus avós lá
serem de fazenda, né? Mas eu sou urbano, né? Nunca, se vou numa fazenda, é para visitar e gosto do ambiente do público da cidade, né? Desse espaço público. Antes da gente falar agora da graduação, ensino, pesquisa, vamos falar um pouquinho do violão e da sua paixão por música. O que está tocando? Como é que começou isso? Então, o violão começou com um professor, né? Assim, quando eu tive aula de violão com o professor, ele chamava o Biteimar, porque o pai dele chamava o Birajara Teixeira Martins, então pegou as primeiras sílabas dos nomes, né? Que eu lembro até hoje dele chegando em casa, aquele cabelo engomadinho e tal, né? Vinha com um caderninho de cifra, né? E aí, cada dia ele ensinava uma música, né? E aí aquilo tocava, e eu tocava, levava o violão, tocava para as pessoas, às vezes da família, né? Mas depois eu comecei a aprender violão clássico, né? Violão solo, e aí aprendi partitura e tal, né? Depois, assim, meu pai, por exemplo, achava que aquilo não dá camisa para ninguém, né, e tal. E realmente, eu acho que hoje eu vejo que eu não tinha, assim, não seria um bom profissional de violão, assim como não seria um bom engenheiro, né? Mas a prática, né, de tocar um instrumento, sempre, desde os 6 anos de idade, ela me acompanha, né? Então, tá lá, o instrumento tá do lado, qualquer coisa, todo dia eu toco, raramente eu fico um dia sem tocar, né? Então, eu tive um tempo que eu estudei um pouco mais, tive um tempo até que dei aula de violão em Campinas, dava aula particular, cheguei a dar aula em escola também, né? Aqui em Goiânia, sempre procuro aprender, às vezes, né? Vários dos colegas aqui de Goiânia, da EMAC, né? A gente chegou a ter uma associação que a gente chamava de... agora esqueci o nome da associação, que era uma associação de violonistas, isso 94, 95, né? Aqui em Goiânia. E promovia concertos, trazia violonistas, né? Nós trouxemos o Edelton Gleden, trouxemos o Henrique Pinto, professor Henrique Pinto, várias vezes aqui para Goiânia para tocar, né? O Everton Gleden, irmão do Edelton também. Na época a gente, assim, movimentava um pouco a cena do violão, né? Aí veio o professor Eduardo Merinhos. Eu lembro que quando Eduardo Merinhos, que hoje é diretor da EMAC, né? Eu fui assistir a prova dele. Eu estava lá na janela do prédio, na verdade era lá atrás do museu antropológico, que foi o exame dele, né? E eu assistindo lá junto com outros violonistas de Goiânia e tal. Depois se tornou meu amigo, até tive aula com ele também um tempo, né? Então, assim, esse círculo de amizade com os violonistas, né? Mesmo eu não sendo um profissional estrito sensu, sempre me acompanhou aqui, né? E até hoje, às vezes, quando eu tenho tempo, frequentei 2 vezes, tem uma disciplina que é o Núcleo de Choro, que é dado a terça-feira com o Júlio Lemos, né? Então, às vezes eu participo do núcleo do grupo de choro, às vezes da orquestra de violões, como aluno, né? Sempre integrando assim com a turma, né? E que bacana. Tem alguma transversalidade da música, do violão, com a sua abordagem, os seus métodos? E aí, se puder já começar a falar agora dos processos de ensino e pesquisa? Eu acho que, de certa forma, a música, eu assim, durante muito tempo, quando a gente é mais novo, a gente pega as coisas com facilidade, né?
Então eu tinha uma certa habilidade e tal, e não precisava de estudar muito para poder tocar. Mas depois que fiquei mais velho, aí para você tocar, e para você tocar razoavelmente, você precisa, né, assim, gastar muitas horas em cima de uma peça para poder trabalhar e tal, né? Então isso é uma coisa recente, e essa, digamos, essa paciência, essa sistematização de preparar, né, no caso, peças na música, acabou influindo um pouco na prática também da metodologia, porque principalmente a metodologia eu acho que tanto a quantitativa quanto a qualitativa tem muito assim, né? Você tem que transcrever entrevista, você tem que revisar, você tem que codificar, não é? Um questionário você tem que formular e depois fazer pré-teste, né? Sempre é um trabalho meio coletivo também, né? Então digamos, essa sistematização rigorosa, eu acho que vem um pouco também da música. Não do meu tempo de jovem, onde você pegava para tocar e não tinha muita, mas depois na maturidade, onde que aí você começa a fazer uma autocrítica, falar, poxa, na verdade, eu tocava muito mal, então agora, para tocar direito, tem que fazer isso, tal, né? Então isso me levou um pouco também. E essa parte da engenharia, né? Que eram aqueles exercícios, aquelas listas imensas de exercícios para fazer, que eu achava que era um absurdo na época, né? Hoje eu percebo que tem coisas que são assim mesmo, que você precisa repetir, precisa, não é? Para você ter na verdade, para você automatizar um pouco o cérebro, né? Para ele se acostumar com certos tipos de... claro que hoje em dia a máquina está fazendo isso para a gente, né? Mas durante o tempo que não fazia, se você não dedicasse algumas horas a isso, não é? Você acabava tendo uma pesquisa fracassando por causa de uma metodologia falha, né? Então, na verdade, a tecnologia ajudou um pouco nisso, né? Ajudou. Mas, de certa forma, eu estou meio que me penitenciando da engenharia que eu não fiz, porque agora eu estou fazendo um curso de especialização em Data Science aqui na universidade. Eu lembro que a primeira disciplina foi de programação em R, né? Então, aí fazia aqueles exercícios e falava, o que eu não fiz naquela época, estou tendo que fazer agora, não é? Então, isso está sendo bom, assim, né? Assim, eu tenho mais paciência comigo mesmo, né? E mais um pouco de resiliência, né? Para fazer certas coisas que eu não dava conta de jeito nenhum há 30 anos atrás, né? E a sala de aula? Os processos de ensino, muitas turmas já passaram pelo senhor. Eu fiz uma conta rápida aqui, 31 anos de UFG? 32, né? Em 14 de abril desse ano, foram 32. Fecharam 32 anos. 32 anos, né? Quantos alunos já passaram pelas suas disciplinas? Então, eu gosto muito da sala de aula, né? Eu gosto do ensino, né? Eu gosto eu gosto do ensino e eu acho que eu me identifico mais com o ensino do que com a pesquisa, porque a pesquisa, ela, de certa forma, você desaparece nela, né? E no ensino tem aquela coisa meio presencial, e ali... E, ao mesmo tempo, também, quando você fracassa no ensino, você sente, não é? Porque, de certa forma, a responsabilidade é maior do que numa pesquisa. Geralmente, você não fracassa porque você diminui alguns objetivos, né? Você restringe os objetivos da pesquisa, entrega uma parte do que foi feito e tal, e pronto. Agora, o ensino, não, né?
assim, quando você, às vezes, algumas turmas a gente não é bem sucedido ou tão bem sucedido, ou então tem algum problema com o aluno. Então, isso, a gente aprende muito com isso, né? Eu acho que a gente aprende mais no ensino do que na pesquisa. Sim. E sobre os métodos de ensino, como é que o senhor faz hoje e como teve alguma mudança? É prova, é trabalho, é seminário? Sim. Que tipo de leitura? Que tamanho de turma o senhor pratica? Então, eu sempre gostei de prova com consulta. E até hoje, todas as minhas provas são com consulta. Aí eu costumo elaborar uma prova, não é? Quer dizer, eu ainda mantenho a consulta, mas não com aparelhagem, digamos, né? Assim, que a pessoa pode levar anotações e livros, né? Mas isso é inevitável. Vai chegar um dia, talvez nesse ano ou no ano que vem, que não é? Porque hoje a pessoa está com fone de ouvido, está com chip no cérebro, né? Então, já não dá mais para brecar, né? Então, e eu gosto da tecnologia também, sempre gostei, não é? Então, por exemplo, nessa disciplina que eu estou dando aula agora de introdução à metodologia, então, das primeiras aulas foi assim, usei o ChatGPT para mostrar como é que o ChatGPT, né, para que ele serve e para que ele não serve. Né? Para que, como na ciência, ele ainda está muito engatinhando, tal, tem coisa que ele não faz, mas tem coisa que ele faz bem, né? Por exemplo, uma receita de bolo, umas coisas práticas da vida, assim, umas perguntas que você quer que responda imediatamente, traduções, ele é ótimo, né? Melhor do que o Google Tradutor, muito melhor. Então, quer dizer, aproveitando a tecnologia, né? Eu não sou saudosista e nem crítico, não. Eu gosto, sabe? Mas, assim, eu acho que a prova... Eu não gosto daquela prova com recurso de memória, não é? Porque a máquina está aí para nos ajudar nessa parte de memória. Então, as provas é para você pensar, para você ter uma questão onde você, né, pode usar a tecnologia, pode usar anotações, mas são provas assim abertas, né, em que a pessoa tem que escrever, não é? Porque eu acho que nas ciências sociais a principal habilidade que você tem que ter é aquela básica, é ler e escrever, não é? Saber ler, saber interpretar e saber transmitir isso na escrita bem, o que você não precisa fazer na física, por exemplo, e na engenharia mais ou menos, mas que são disciplinas onde se apresenta resultado, que a linguagem é uma linguagem idealizada, muita fórmula e tal, né? A gente não. A gente tem que falar bem, tem que escrever bem, tem que ler bem, né? E então, por isso as provas mas são individuais. Eu dou prova individual e dou trabalhos coletivos, não é? Trabalhos escritos, coletivos, em que a pessoa tem um tempo para fazer, né? E grupos de discussão, laboratório, gosto também utilizo os laboratórios da UFG, né? Cheguei a coordenar, que a gente teve o LAMPS, né? Um laboratório de metodologia e pesquisa em ciências sociais. E, gosto dessa parte. No laboratório nosso não é igual de química ou de física, mas é o mesmo espírito, né? Sim. Quais são as disciplinas, além da metodologia, né? Mas quais são as disciplinas que o senhor já ocupou a regência nesse período? Quais as que gostou mais? E se é ali que se trava o primeiro flerte com os orientandos para depois haver orientações em mestrado e doutorado? Bom, depois que eu voltei do doutorado, em 2001, aí comecei a trabalhar com as disciplinas de metodologia, porque antes eu trabalhava mais com as de didática,
que sempre tem uma carga horária muito grande, né? E isso não me agradava muito, porque como eu tinha feito um mestrado em filosofia, então eu gosto de teoria também, né? Então, assim, o fato de eu não dar disciplina tipo teoria sociológica 1, 2, isso me desagradava um pouco. Aí, quando eu entrei para metodologia, aí tinha um tempo até que eu me revoltei. Falei, olha, tudo bem, gosto de metodologia, graduei na área, né? Mas eu tenho que dar outras disciplinas, né? O problema de você, por exemplo, no currículo, como a gente tinha, da metodologia, é porque a metodologia era dada a partir do 3º ano, ou depois porque eu cheguei a trabalhar num tempo que ainda era anual, né? Até década de 90 ainda a gente tinha o curso anual, depois é que passou a ser semestral, né? E aí você pegava o aluno, por exemplo, para você orientar um aluno de iniciação científica, para você ter um contato com ele, para mim era mais difícil, porque eu nunca dava, assim, eu dei uma primeira disciplina para calouro, foi o ano passado. Depois de 30 anos de universidade, a primeira vez que eu dei uma disciplina no curso de Ciências Sociais para aluno iniciante foi o ano passado. Que aí foi ótimo, porque, inclusive, uma delas eu estou orientando de iniciação científica, né? Então, eu gosto de assim, sempre tenho, né, 2, 3 orientandos de iniciação científica, e se você não dá uma disciplina para calouro, você vai pegar já o aluno mais maduro, que tem uma vantagem, mas tem uma desvantagem que daqui a pouco ele está fazendo sua monografia, está fazendo mestrado, então você vai trabalhar com ele pouco tempo, né? Então, eu gosto muito desse processo, né? Assim, onde você, digamos, faz parte, de certa forma, né, da vida do aluno durante a iniciação científica, depois o mestrado, às vezes o doutorado, mas então isso enriquece muito, né? Assim, eu procuro sempre manter a coisa da iniciação, né? Até gosto até mais de orientar na iniciação do que no mestrado e no doutorado, mas muitas vezes as pessoas que eu oriento no mestrado e no doutorado eu já orientei também na monografia, né? No TCC, então eu vejo essa questão de um processo mesmo, a educação como um processo, né? Se a gente puder participar por mais tempo, eu acho melhor. Mas você estava falando das disciplinas, né? Sim. Então, as disciplinas do núcleo de metodologia, do tipo MTPS-1, Métodos e Técnicas de Pesquisa 1 e 2, agora a gente tem Introdução à Metodologia, né? Métodos quantitativos, abordagens qualitativas em ciências sociais. No programa de pós tem métodos e técnicas em pesquisa, também para pós-graduação, né? Trabalhei também com essas disciplinas no curso de especialização, tenho trabalhado, né? Então, esse núcleo. E aí as outras disciplinas, lecionei, por exemplo, Teoria Sociológica 4, 5, Metodologia Teórica. Às vezes eu dou algum curso de, tipo assim, aqueles cursos de tópicos, né? Tópicos avançados, que é um curso de núcleo livre, dei núcleo livre sobre interacionismo simbólico, dei núcleo livre sobre Bourdieu, né? Dei núcleo livre sobre, por exemplo, um aplicativo, né? Atlas-T, SPSS, né? A grande maioria foi de metodologia, mas tenho trabalhado também com teoria. Agora, por exemplo, Teoria Sociológica 1 e 2, eu dei na pós-graduação Teoria Sociológica 1, no ano passado, né? Mas depois de mais de 10 anos. Depois, a hora que você pega a metodologia,
o pessoal não deixa você largar. Você tem que se revoltar, porque senão você fica só com metodologia a vida inteira. Mas o senhor tem uma abordagem, desde que eu cheguei aqui há 11 anos atrás, sempre muito branda. Como é que o Jordão se revolta? Como é que foi essa revolta? Olha, aconteceu já algumas vezes, sabe? Mas sempre às vezes é uma discussão em torno de, por exemplo, uma nota, não é? Ou então o fato da pessoa chegar constantemente atrasado em sala de aula e sair mais cedo. Às vezes eu, dou alguma chamada assim, mas eu acho que é muito raro, né? Isso acontecer, mas já aconteceu, sim, algumas vezes, mas foram poucas. Eu lembro que dá para contar nos dedos de uma das mãos, mas aquilo sempre me dá de certa forma, eu fico meio desestabilizado quando isso ocorre. Mas faz parte, né, da docência. Algum conflito, porque são jovens em formação, né? Faz um pouco parte também, não? Uma parte da universidade que eu acho que eu tenho menos habilidade é a administração. Já coordenei o programa de pós, né? E também a graduação, mas logo quando eu entrei, ainda na década de 90, né? Mas eu não tenho muita habilidade para dirimir conflitos. Então, eu achava difícil isso, principalmente na pós, né? Na pós, isso... Agora, eu acho que na graduação ficou mais ainda difícil, porque a faculdade cresceu, né? Então, a gente tem cursos de áreas, tem RI, tem museologia, a própria políticas públicas também, né? No início a gente só tinha curso de ciências sociais, né? Então havia uma disputa apenas entre áreas, né? Mas além da disputa entre áreas, hoje a gente tem, tem os conselhos diretores assim amplos, né? Então isso é um desafio, né? Eu imagino que eu não teria competência. Eu fui coordenador, na verdade, da graduação, acho que eu nunca fui. Eu fui vice, né? Da pós eu fui uma vez e fui 2 ou 3 vezes vice, né? Então, eu admiro, eu até gosto, eu gostava muito assim, da administração, você conhecer as outras áreas, né? Aquelas reuniões, não do Consune, mas da PRPPG, que era na época, né? E a do Conselho, como é que chamava aquele? Não é o Consune, O CPEC? CPEC. Então tinha aqueles processos, né, difíceis, assim, pegava um processo daquele, às vezes tinha que fazer um relato com um colega, porque não era coisa de uma pessoa só, né? Então, aquilo eu achava muito bom, assim, eu via quanto que... Porque eu via, poxa, como eu conheço pouco a universidade, né? Assim, a gente trabalha aqui há muito tempo, mas a gente conhece muito pouco, é impossível você ter um conhecimento. Às vezes você conhece a sua área, você conhece o seu... E mesmo assim... Às vezes nem a própria faculdade você não conhece direito, assim, em termos de não só do conhecimento que está envolvido, né? Mas da ideologia, da administração. A gente, nossa,
é muito diferente, né? Um curso de física, um curso de engenharia, de um curso de ciências sociais, curso de agronomia. Então, quando a gente entra em contato com essas pessoas, eu achava aquilo muito rico. Apesar do contato, às vezes, ele não extrapolar, né? Que é uma coisa assim do meu temperamento também, né? Eu não sei, tem horas que eu me pergunto por que eu estou fazendo ciências sociais se eu sou tão pouco sociável, né? Assim, eu não tenho muito essa habilidade de conviver socialmente. Não vou dizer que eu seja um cara muito ranheta, tal, não é por isso, mas E geralmente a pessoa das sociais, ela socializa com facilidade. E eu não. Né? Então essas reuniões eram boas, mas enquanto durava a reunião, depois da hora que acaba a reunião, eu nunca vou fazer parte daquele círculo social daquelas pessoas. Né? E aí é isso. E a questão da extensão? Como é que o senhor enxerga a extensão? Porque falam muito nesse tripé, ensino, pesquisa e extensão, e ainda tem a gestão, né, que seria um quarto pé. Mas como é que passou a extensão na sua vida? Então, eu acho que dessas 3 áreas foi a que eu menos investi, né? Mas ultimamente que eu passei a me dedicar um pouco com projetos, parceria com o professor Hugo, lá do INF, e aí a gente tem uns projetos lá de escola hacker, umas coisas desse tipo, e também com o Rubens aqui, projetos na área cultural, né? Agora estou numa ação de extensão com o Data UFG, né? Que eu estou na vice-coordenação. Então aí, com o Data UFG, imagino que eu vou entrar mais fundo na extensão do que nos anos anteriores, que realmente eu dediquei pouco para a extensão, né? Eu lembro que no início, a gente, por exemplo, havia um curso na UFG que era dado nas férias, que era uma extensão que era para a rede pública. Mas assim, não foi um projeto meu, eu colaborava como professor e muitos colegas na época colaboravam também, né? Eu lembro que Pedro Célio, o Chico, a Dalva, vários colegas e aí vinham ônibus assim do interior fazer aperfeiçoamento nas férias aqui. Então a gente dava disciplinas, né? Inclusive metodologia, sociologia, para professores do ensino básico da escola pública. Eu lembro que eu trabalhei uns 2 ou 3 anos aqui em Goiânia, era sempre em julho, durante 1 ou 2 semanas, os professores dormiam lá na faculdade de educação, nas salas de aula, uma parte deles ficava aqui na Emater, que tinha, onde hoje tem um restaurante lá, né, mudou, mas aquilo era meio que um dormitório, né, então tinha esse projeto que era do Estado com a universidade, que era de aperfeiçoamento, então era uma extensão, um projeto de extensão grande, né, para a comunidade, que hoje não existe mais, né, ou pelo menos não existe dessa forma, né. Então foi assim, participei, mas não foi por iniciativa, não foi um projeto, digamos, de extensão, né. E sobre a pesquisa, as suas produções, como é que foi no pós-doutorado? E se puder comentar um pouquinho do tema do doutorado. Então, meu tema do doutorado foi, assim, como se fosse 2 partes. Uma parte seria o uso metodológico de metáforas, né, nas ciências sociais, metáfora do organismo, metáfora da máquina, metáfora da rede e tal, né, como do teatro.
fazer uma reconstrução, né, de autores que usavam essas metáforas na produção sociológica para construir um referencial para analisar uma escola, que foi o interacionismo simbólico, né, que usa, pelo menos, metáfora do teatro, foi usada há muito tempo no interacionismo, né? Então, foi um trabalho sobre né, o uso de metáforas, uso científico de metáforas, né, nas ciências sociais, e especificamente a análise de uma escola que o pessoal hoje, na época também, né, atrelava muito ao Goffman, né, mas na verdade o Goffman, ele próprio não se considerava muito interacionista, né, mas uma escola sociológica estadunidense, né, parece que é a única escola sociológica que foi criada nos Estados Unidos, enquanto que o estruturalismo veio de outro lugar, o funcionalismo veio lá. Então, foi lá que surgiu, né? Então, foi essa que foi a temática, né? Então, não foi um trabalho, digamos, foi um trabalho teórico, né? Então, quem me levou um pouco nessa linha foi o Chico Rabelo, que também foi orientado pelo mesmo orientador Zé Jeremias, né? E a professora Thelma, já falecida, que também foi orientada, ela fez um trabalho teórico sobre movimentos sociais. Então, na época, inclusive, nós tivemos, durante um tempo, uma linha de pesquisa de teoria no mestrado, que depois, no mestrado, mais quando a gente criou o doutorado, né, em 2008 começou a funcionar o doutorado, mas depois ela caiu, né, porque o peso, né, da empiria nas ciências sociais é muito grande, a tal ponto que, mesmo nos concursos de tese, os grandes concursos de tese e dissertações, né, do CNPq, da CAPES, às vezes uma obra que não é empírica, ela não, porque é só livro, é só ler, não é? Assim, ignorando que nem autores, que nem, né? Se você pegar um Honneth, por exemplo, né, que escreve a sua tese de pós-doutorado, é um trabalho teórico. O próprio Habermas também, né? Quer dizer, mas aqui no Brasil, né, um trabalho que não tem um pé na empiria, ele já um trabalho que não é tão bem visto, né? Então a gente tem, né, um pouco isso. Então o trabalho do doutorado foi esse, né? Mas depois eu vim aproveitar, publiquei 2 livros a partir da tese, alguns artigos em revistas sobre essa temática, não das metáforas, mas interacionismo simbólico, né? Mas depois, quando eu voltei para dar aula, eu precisava de uma área substantiva, né? E aí que eu entrei na área da sociologia do trabalho, né? Pesquisando o trabalho e tal, porque não dava para ficar igual em São Paulo ou em Brasília ou na UFMG, que você tem uma linha de pesquisa exclusivamente teórica, né? Aqui a gente tentamos, mas não tivemos sucesso em manter essa linha, né? Então aí a minha pesquisa se voltou para a pesquisa do trabalho, e dentro da pesquisa do trabalho eu analiso mais o trabalho em serviços, justamente porque no trabalho em serviços você tem essa interatividade, você tem muito da subjetividade, um pouco da fronteira com a psicologia, né? E com a sociologia das organizações, coisa que a sociologia clássica, que é mais o trabalho industrial, não tem, né? Então acabou que eu introduzi, né, essa vertente do trabalho em serviços, né, da análise do trabalho em serviço.
eu tenho me ocupado com ela desde de 2001, né? Desde quando eu voltei. Mas também oriento, às vezes, na área da sociologia da cultura, também, às vezes, vem alguma coisa, né? Sociologia da educação. A nossa linha agora reuniu esses 3 temas, né? Ficou trabalho, formação, que é educação, e cultura, que eram linhas separadas, né? Agora Deu uma aglutinou. enxugada, Deu uma enxugada. Se a gente voltar para o doutorado, espero que seja breve não é, porque já faz alguns anos, né? Mas acho que vai ter um desmembramento mesmo, que a gente está com professoras e professores novos, né? Entrando também. E sobre a sua produção a partir da tese de doutorado, das orientações, como é que o senhor poderia descrever, depois da sua conclusão de doutorado até agora, a sua produção? Olha, a minha produção, ela parte por exemplo, capítulos de livros. Muitos de capítulos de livros que eu produzi são, às vezes, em coautoria com alunos, ou livros que são organizados com um trabalho de iniciação científica. Eu fiz um livro chamado A Seu Dispor, que é sobre trabalho em serviços e tal. Então, aí tem alunos daqui, da Unicamp, porque na época eu coordenei um projeto, um PROCAD, né? Um projeto que articulava o programa de pós daqui com o programa da Unicamp. Então foi um projeto que durou 5 anos, onde foram 13 alunos que fizeram sanduíche durante esse período, né? 3, 4 por ano, na Unicamp. Né? Então, e eu fiz um período de 6 meses de pós-doc. Então, isso rendeu 2 livros, né, nessa época, 2 coletâneas, né? Então, eram trabalhos de... aí, esse foi mais de pós-graduação, né? Alunos de pós-graduação, de mestrandos e doutorandos da Unicamp e da UFG, né? E eu organizei também alguns... Para a revista Sociedade e Cultura, eu organizei 2 dossiês sobre trabalho e gênero, porque eu coordenei em 2006, de 2006 até 2010 ou 12, acho que 4 sessões do Seminário de Trabalho e Gênero, que foi um seminário que a gente, nível nacional, depois aí a coordenação passou para a Tânia, para a Eliane, e aí teve um em 2012, depois outro em 2014, aí encerrou, né? Mas foi um seminário que atraiu muitos colegas, né, de estados diferentes e que rendeu algumas coletâneas, né, organizados sob essa temática de trabalho e gênero, né? Então aí a gente, de certa forma, construiu aí uma aliança de pesquisa que se mantém, de certa forma, até hoje, né? Por exemplo, a Jaqueline, nossa colega hoje, ela apresentou, ela foi monitora no Seminário de Trabalho e Gênero de 2006. Ela com o Neville, que na época eram namorados, né? Depois se casaram, e hoje ela é nossa colega e Neville é professor lá no IF. Né? Então, eles 2 apresentaram no Seminário de Trabalho e Gênero e depois o Neville e ela também foram para o PROCAD e fizeram o PROCAD quando faziam... ela estava fazendo mestrado na época. Não, mestrado não. Foi o mestrado, Depois ela acabou fazendo doutorado na Unicamp. E eu como é que fala? Vice-coordenei, né? A coordenadora era a professora Márcia, lá da Unicamp.
Como é que fala quando você é sub-orientador? Co-orientador? Co-orientador, co-orientador. Então, assim, acho que o Seminário de Trabalho e Gênero foi e o PROCAD foram dois, assim, projetos. No caso, o seminário é uma coisa de extensão, né? E o outro de pesquisa. Eu acho que nesse período de carreira minha foram dois projetos meio longos, né? De 5 anos e o outro também por aí, que eu trago boas recordações, assim, que rendeu muitas amizades, principalmente com o pessoal da Unicamp, né? Que eu já vinha da graduação de lá, mas na verdade eu fiz graduação, foi muito anterior, né? Então eu perdi, assim, né, o contato com os meus professores da época de graduação. Esses da pós já é uma outra geração, né? Sim. Agora o senhor falou que já tem idade para aposentar, né? Queria que o senhor comentasse um pouquinho do seu projeto futuro, comentasse sobre a aposentadoria e o que pretende fazer daqui por diante. Bem, eu pretendo defender um trabalho para titular, né? Quer dizer, para tirar o título de titular até o início do ano que vem. Eu estou pensando em fazer isso. E isso antes de aposentar. Aposentar, eu penso em aposentar se eu tiver com saúde, só na chamada expulsória, ou como é que chama? Tem lugar que chama de expulsória, tem lugar que que é a idade, né, quando eu completar 70 e poucos anos, né? Ou seja, se eu tiver com saúde, porque eu gosto da profissão, e a não ser que haja algum impedimento, né? Então eu gosto da atividade, né? Mas agora teve essa coisa do Data UFG, pode ser que isso pode ser não, certamente vai dirigir um pouco a atenção, né? Que é um projeto que, assim, na verdade, a ideia original não vem de mim, eu sou um colaborador do projeto, né? Mas me atrai muito, inclusive você também está, né? Data UFG, o Ricardo. O professor Ricardo, que eu acho que foi o que elaborou, né? O Ricardo eu creio que sim. E então aí é uma coisa que eu acho interessante, né? Eu espero que a gente retome o doutorado, mas se retomar o doutorado, eu orientaria, assim, acho que no máximo 1 ou 2, porque aí depois já cairia no meu período de precisar aposentar mesmo, né? E também uma orientação de doutorado, uma orientação de um tempo maior. Então, quando eu, né, ficando mais velho, já orientado do doutorado, eu não tomaria essa responsabilidade, preferia orientar mestrado, né? E iniciação científica sempre eu vou fazer, né? E assim, aí para o futuro, praticamente, mas não sei, talvez. Eu gosto de fazer. Eu trabalhei como voluntário um tempo no Associação de Combate ao Câncer de Goiânia. Fazia origami para as pessoas que estavam convalescendo de câncer e tal, né? Então eu trabalhei uns 4 ou 5 anos com isso. Mas quando eu entrei, comecei a coordenar o programa de pós, aí não deu mais para manter esse tipo de atividade. Mas certamente algum tipo de trabalho voluntário para a comunidade eu vou querer realizar, né? E aí poder, né, escrever algum romance, voltar a compor alguma coisa para violão, tal, né? Fazer essas coisas boas, né? Quer dizer, ter tempo para cultura, para produção cultural, para
uma interação maior também, né, com o social, tá? Eu queria lhe propor agora aquele diálogo que eu lhe falei antes de começar a entrevista, que eu tenho feito com todo mundo, que é do UFG Memória Relatos. Qual seria o diálogo do Jordão hoje com aquele Jordão de 2, 3 anos segurando o LP? Qual seria a mensagem que essa criança, que o Jordão criança enviaria para o Jordão hoje, ou vice-versa? Qual seria esse diálogo? Olha, a questão é difícil, né? Mas, por um lado, né, eu vejo que, quer dizer, como a maior parte da minha vida se transcorreu dentro de uma escola, né, assim, desde do ensino básico até hoje, e provavelmente, né, se eu conseguir aposentar muito tarde, também não vai me restar muito tempo. Eu sempre vou, eu acho que eu vou ter vivido mais tempo dentro da escola do que fora. Então, de certa forma, hoje eu não sei, eu acho que eu tentaria dizer, olha, tem outros caminhos, né? Talvez para aquele Jordão lá que estava tocando a bossa nova, né? Talvez se pudesse apresentar alguma coisa aquela crítica que o Pink Floyd fazia, educação, né? We don't need no education, tal. Botar ou seja, né? A escola, ela precisa ser repensada também, né? Eu acho que ela é boa, mas ela também tem problemas. A universidade, né? Eu acho que a universidade é uma escola, assim, que aparentemente a gente pensa, não, aqui se produz conhecimento, é coisa avançada, tem muita diversidade, mas ela é lenta, ela é difícil de se transformar, não é? Você sabe disso, né? Acho que a gente... Então, e assim, como nessa época em que eu estou, nesse estágio, né, do meu percurso de vida, eu já não, nesse tipo de transformação, eu não me vejo tanto nesse papel, entende? Então, é a coisa dos jovens mesmo, né? Então, ou seja, é nesse sentido, não para que a escola, né, para não ir para a escola, mas assim no sentido de que a escola precisa mudar, né? Existem outros espaços, não é? Para mim, eu fiquei muito tempo dentro da escola e fico. Então hoje eu penso, será que se eu fosse para um outro caminho não seria diferente, melhor? Ia ser instrumentista? Provavelmente não, assim, eu não tenho nem o dom e nem, quer dizer, porque na época também eu não tinha tanto essa persistência, né? Aí eu teria que viver muito tempo, né? Assim, eu acho que eu sou sempre meio atrasado, eu demoro para perceber as coisas, sabe? Mas agora a gente já se encaminhando para o final mesmo, o senhor foi escalado aqui para que a gente lhe entrevistasse, uma por ser um dos mais longevos, talvez o decano da nossa unidade, da Faculdade de Ciências Sociais. Ao longo da minha trajetória de 11 anos aqui, as pessoas referenciam muito o senhor, né? Pela abordagem, pela sua trajetória. Como é que o senhor se enxerga? O senhor consegue enxergar a reverência que as pessoas têm de uma forma não moralista, mas as pessoas lhe prestigiam muito pelo trabalho desempenhado. O senhor tem acesso a essa escuta? Como é que recebe isso? Eu gosto, sabe? Eu gosto, às vezes, eu saio, eu estou na rua, ou eu vou fazer uma compra na venda, lá no supermercado, e aí os alunos me cumprimentam, né?
ou eu estou dentro do ônibus e o pessoal... Eu gosto muito desse reconhecimento, não reconhecimento no sentido do valor, né? Do reconhecimento como pessoa, né? Uma pessoa que está vivendo, que tá vivendo junto, que está, né? A gente sente um pouco, eu não sinto tanto o papel assim do professor que ensina, mas de uma pessoa que faz parte da vida dos outros. Eu acho que é nesse sentido mais social, assim, eu gosto. Que legal. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar nesse encerramento? Já lhe agradeço a disponibilidade, né? Já fazia tempo que a gente queria fazer esse diálogo, essa conversa. Já vai fazer quase um ano, né? Já vai fazer quase um ano, mas não tem pressa, né? O projeto é longo. Para o senhor fazer um encerramento aí, falar alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar, não tenha lhe perguntado, não tenha tocado no assunto. Bom, primeiro a minha alegria, né, assim, de participar, me sinto gratificado mesmo de participar, de poder, de certa forma, contar um pouco dessa história, esse percurso de vida, né, que, assim, não tem nada de virtuoso, não tem nada de excepcional, mas ele foi construído muito dentro dessa instituição, né, dentro da UFG, dentro da escola em geral, né? Dentro de instituições de ensino. Então, eu acho que hoje é bom a gente, né? Projetos como esse são bons, até eu me lembro que lá de onde... Você é do Rio Grande do Sul? Sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, lá da URG, se não me engano, tem um projeto muito interessante, só que agora eu não vou lembrar o nome, que eu já usei, inclusive, em trabalhos de pesquisa, que é um projeto Palavras na Memória, uma coisa assim, onde tem um programa de rádio, como nós aqui na UFG, de certa forma, já tivemos também, né? Tem um programa de rádio e as pessoas, o músico que vai, né? O músico da instituição ou que vai tocar no evento, ele faz uma narrativa, uma entrevista, né? Aí aquilo é gravado, né? Não chegou a ser gravado em filme, né? Mas é gravado em áudio, né? E daí eu já usei isso em pesquisa, ou seja, né? Você aproveita, transcreve aquele material como uma entrevista, é um depoimento, é uma história de vida, e aquele profissional que estava saindo do seu curso de graduação, hoje é um concertista internacional que está no exterior. Então, quer dizer, como que esse tipo de projeto, de trabalho é importante, não é? Aqui na UFG, eu lembro que a gente teve uma época na rádio da UFG, teve um trabalho um pouco nessa linha, mas que acabou não tendo tanto essa, né? Porque tem que indexar, tem que catalogar, tem que gravar, tem que transformar num acervo, né? Senão acaba perdendo a relevância no decorrer do tempo. Então, parabenizo, né, você, Pablo, por essa iniciativa, que foi um prazer colaborar, né? E, assim, eu digo para as pessoas da UFG, né, quer dizer, assim, constituir parte, né, boa parte da minha vida aqui, é uma universidade, né, de peso, de respeito. Fiz minha pós-graduação, né, na USP, minha graduação na Unicamp, mas não vejo diferença qualitativa em termos da qualidade dos docentes, talvez na parte material, né, tem alguma coisa, mas, ou seja, então uma unidade aqui de alto nível, uma universidade de alto nível que é um prazer para mim, e eu me sinto muito gratificado de ter transcorrido esses 32 anos aqui com vocês.